Agora, no Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo. Bom dia, está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo e hoje nós vamos falar sobre cefaleia, dores de cabeça. Ontem foi o Dia Nacional de Combate à Cefaleia, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cefaleia, a SBCE. A data tem o intuito de chamar a atenção da população para os diferentes tipos de dores de cabeça. Estima-se que enxaqueca afeta 15% da população mundial em algum momento da vida e outros 2% sofrem com enxaqueca crônica, uma doença incapacitante que pode interferir na qualidade de vida do indivíduo. No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com essa enfermidade. Nós buscamos, como eu falei com o Dr. Dilson Barbosa, ouvir o outro lado da história. Muita gente procura um neurologista, um clínico geral, e aí sente essa dor de cabeça, enxaqueca, e não sabe o motivo real, a origem do motivo, que pode ser a DTM. Hoje nós vamos tratar do assunto com o bucomaxilofacial Tiago Leite, que já está aqui em nosso estúdio, e nós vamos falar sobre DTM. Você já ouviu falar sobre DTM? DTM, que pode estar fortemente relacionada com algumas cefaleias primárias, como enxaqueca, cefaleia tipo tensão, dor de cabeça primária mais frequente que envolve os músculos da cabeça ou do pescoço e normalmente bilateral. Seja bem-vindo ao Direto ao Ponto, vamos direto ao ponto daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, Dr. Tiago Leite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar de um tema tão relevante como cefaleia e disfunção temporomandibular, que é uma área que eu trabalho muito com DTM, e cada dia que passa aumenta o número de pacientes que procuram ambulatório com cefaleia, com dor de cabeça, atribuída à disfunção temporomandibular. E é isso que eu quero saber. Vamos direto ao ponto, o que é essa disfunção temporomandibular? É um nome difícil de falar. O que é isso? Isso, a DTM, tá? É o nome da doença, é disfunção temporomandibular. Muitas pessoas confundem DTM com ATM. ATM é a sigla da articulação temporomandibular, que é essa articulação que tem aqui próximo ao ouvido, um pouco à frente do ouvido, tá? E a DTM é o nome da doença que pode acometer a articulação temporomandibular propriamente dita, que são as DTMs articulares, ou pode ser as disfunções temporomandibular muscular. A disfunção temporomandibular muscular acomete os músculos da mastigação, que pode ser o músculo temporal, que é esse músculo que tem aqui ao lado da testa, ou o masseter, que é esse músculo que tem aqui ao lado da bochecha, tá? E a região também do pescoço, a região cervical. E mais de 90% das DTMs, das disfunções temporomandibular, são musculares e cerca de 10% delas articulares ou mistas, que pode ser as DTMs musculares e articulares juntas, tá? Uhum. E qual a relação, já que nós estamos falando de dor de cabeça, qual a relação da DTM com a dor de cabeça? Perfeito, tá? Existe um potente nervo que sai do crânio, que sai do encéfalo, que é o nervo trigêmeo, tá? O nervo trigêmeo é o nervo mais sensitivo que existe no corpo humano, tá? Então a face, ela é uma região extremamente inervada. A face e as mãos são as regiões que mais têm nervos sensitivos. E existe esse nervo que sai da base do crânio, que chama trigêmeo, e ele vai em direção à face, tá? Então esse nervo, ele sai do crânio e inerva toda a face, o ouvido, os músculos da mastigação, os dentes. Ele vai se ramificando e dando nome a outros nervos que são ramos do trigêmeo, e é por isso que os pacientes que sofrem
com disfunção temporomandibular associada aos músculos da mastigação evolui com cefaleia, porque o mesmo nervo que está na face, que está na região massetérica, ao lado da bochecha, na região temporal, está também lá na base do crânio. Existe alguma forma de prevenção? Tá, então, a DTM muscular, vamos separar um pouco a DTM articular da DTM muscular, né? A DTM articular acomete muito aqueles pacientes que têm um queixinho para trás, que são os pacientes retrognatas, que são os pacientes que o leigo conhece como dentuço, tá? Então, os pacientes que têm o queixo para trás sobrecarrega a articulação temporomandibular, que pode levar a uma compressão de um tecido que tem dentro da articulação temporomandibular, tá? Que é inervado por um ramo desse nervo e leva à cefaleia, tá? Então, as DTMs articulares, o tipo de prevenção é menor, porque existe um fator genético, hereditário, muitas vezes atribuído. Também existe uma questão de trauma, pancada no queixo, trauma de face, que pode levar a uma disfunção temporomandibular articular. Mas, como eu falei anteriormente, cerca de 10% dos pacientes apenas apresentam a disfunção articular. A grande parte deles tem uma disfunção muscular. Aí você me perguntou se dá para prevenir, tá? Dá sim, tá? Então, as disfunções temporomandibulares musculares, a Sociedade Americana de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, que é a maior entidade que representa a classe, mostra que 86% dos pacientes com DTM muscular apresentam transtorno de ansiedade, bruxismo, insônia ou toma antidepressivo, tá? Então, como prevenir, tá? E também o nome da especialidade registrada no Conselho Federal de Odontologia chama-se disfunção temporomandibular, dor orofacial e odontologia do sono. Então, é uma doença que está inteiramente ligada à qualidade do sono, tá? Quem dorme mal se aperta. Quem se aperta sente dor. Quem não dorme bem sente dor. Então, existe uma grande relação. Se perguntava antigamente, quem sente dor não dorme ou quem não dorme sente dor? Quem vem primeiro? Quem vem primeiro, os estudos provam claramente que o paciente passa a não dormir e depois sente dor. Então, a higiene do sono e a boa qualidade do sono e a redução dos níveis de estresse é o que pode prevenir as disfunções temporomandibular, que é uma doença extremamente incapacitante, e os pacientes que sentem dor na face sabe o quanto que eu estou falando em relação a essa dor, justamente por ser um nervo extremamente sensitivo, que é o nervo trigêmeo. Também os estudos mostram claramente que a DTM muscular, ela é muito mais frequente no gênero feminino. Então, as mulheres são mais acometidas por dores de cabeça, por cefaleia, justamente porque os estudos mostram também claramente que as mulheres apresentam mais transtorno de ansiedade, as mulheres apresentam mais insônia do que os homens. Tanto por uma questão hormonal, tá, de ciclo menstrual, tudo isso, que o homem ele mantém umas taxas hormonais mais retilíneas, e as mulheres têm essa alteração hormonal de estrogênio, progesterona ao longo do mês. Os estudos mostram também claramente vários estudos mostram que na bainha do nervo trigêmeo, que é esse nervo que inerva a face e que é um potente nervo que sai da base do crânio, existe neuroreceptores para estrogênio, hormônio sexual feminino. Então é por isso também que as mulheres sentem muito mais dores atribuída à disfunção temporomandibular do que o homem. Então,
para prevenir, deve-se reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. Uma coisa muito comum durante essa pandemia foi o pico de estresse, né? Muita gente, Isso. doenças psicossomáticas. Então a gente pode atribuir a DTM a uma doença psicossomática, doutor? Sim, os estudos mostram claramente que a DTM, principalmente a muscular, está muito ligada à doença psicossomática, alteração psicossomática, principalmente relacionado à insônia e ao bruxismo diurno, que é o bruxismo de vigília e o bruxismo do sono. O que seria esse bruxismo diurno? Tá, então o bruxismo como existe pesquisadores, né? Existe muitos pesquisadores no Brasil e no mundo. Os estudos mostram que os nossos dentes, eles não se mantêm em contato durante o dia. Quando a gente fica trabalhando, observando, fazendo qualquer tipo de atividade, até mesmo conversando, os dentes, eles não se tocam. E os músculos da mastigação, o masseter e o temporal, se você colocar a sua mão aqui ao lado da testa, ele não está contraído. Quando você aperta o dente, esse músculo contrai. Quando você encosta o dente, o músculo masseter contrai. Então é isso que acontece. Os pacientes que sofrem com transtorno de ansiedade, eles ficam em contato com os dentes ficam se apertando e em contato durante todo o dia. E aí essa musculatura da mastigação, o temporal, o masseter, região cervical, ela fica contraída. E esse músculo contraído gera acúmulo de ácido lático, leva à formação de pontos gatilhos no músculo, leva à hipertrofia muscular. E aí é que está o problema, porque vamos supor que o paciente vai para academia, ele faz atividade física, fica pegando peso nas pernas, a perna vai aumentar o tamanho por uma questão de lesão tecidual e reparação tecidual, mas o nervo que inerva a perna é o nervo motor. Existem poucos nervos sensitivos e o nervo que inerva a musculatura da face e toda a face é esse potente nervo trigêmeo que não foi feito para isso. Então os pacientes, eles devem se observar se durante o dia eles estão apertando o dente e durante a noite, muitas vezes o próprio companheiro que dorme com a pessoa fala, olha, você está fazendo barulho, está apertando o dente. E os pacientes, eles sabem que a queixa mais frequente no consultório é: doutor, eu sinto uma dor na face, tipo, como é essa dor? É dor pulsante? É dor tipo pontada? Como é? Não, é dor tipo cansada. É um cansaço muscular, justamente porque a musculatura da face está fadigada. E, repito, são dores terríveis, tá? Inclusive, falando um pouco desse nervo do trigêmeo, né? Existe uma outra patologia que não tem nada a ver com a disfunção temporomandibular, que é a nevralgia do trigêmeo, que é a maior dor que o ser humano pode sentir. Verdade? E do ponto de vista dor física, não emocional. Sim. Chama nevralgia do trigêmeo, né? É uma dor extremamente incapacitante que muitos pacientes até cometem suicídio quando tem essa dor, entendeu? E assim, e precisa fazer uma cirurgia para poder ressecar o nervo. O neurocirurgião faz uma cirurgia para poder ressecar uma parte do nervo para que ele não tenha essa questão. Então, a gente vai falar sobre isso no outro momento, sobre esses trigêmeos aí. Perfeito. Porque a gente já viu que ele é um nervo importantíssimo que muita gente não conhece e não sabe do seu significado. Justamente. Mas para a gente ir direto ao ponto, vamos lá, como é feito o diagnóstico e se o tratamento é apenas cirúrgico. Tá, então as disfunções temporomandibular, a sua grande maioria não é cirúrgico, tá? Cerca de 5% dos casos tem indicação cirúrgica quando é acometida a articulação temporomandibular. Quando o disco da articulação temporomandibular, o menisco desloca, quando os pacientes têm anquilose, que é quando o osso da mandíbula fica fusionado ao osso do crânio. Então, são poucas indicações cirúrgicas, tá? A sua grande maioria são tratamentos clínicos com fisioterapia,
clínico com uso de fármaco para melhorar a higiene do sono, psicoterapia, aplicação de toxina botulínica, botox na musculatura da mastigação para evitar essa contração muscular involuntária. Então, mesmo que o paciente queira apertar os dentes, queira se contrair, esses músculos vão estar com a toxina botulínica que vai evitar essa contração muscular. Então, o tratamento normalmente é feito em centro especializado de dor, tá? De disfunção temporomandibular e com tratamento multidisciplinar, com cirurgião bucomaxilo, com serviço de fisioterapia, psiquiatria, psicologia, e os pacientes ficam tratados e conseguem ter uma vida normal sem absolutamente dor nenhuma. Quem mandou um abraço para Dr. Tiago Leite através, Bárbara, foi das redes sociais aqui do Direto ao Ponto, do Instagram, foi doutora Munira Ramalho. Mandou um grande abraço. Tô procurando aqui, Bárbara. Obrigado, Munira, aqui, grande amiga. Munira Ramalho. Bom dia para o melhor bucomaxilofacial de Feira. Dr. Tiago Leite é conhecido como Mãos de Anjos. Depois a gente vai falar sobre cirurgias ortognáticas. Ele é especialista naquela cirurgia para quem tem um queixo retraído ou para quem tem um queixo avantajado. Isso, queixo muito para trás, o paciente tem a apneia do sono, não dorme bem, ronca bastante, que tem a mandíbula retroposicionada, sente muita dor na articulação temporomandibular, muitas vezes precisa fazer cirurgia da articulação temporomandibular associada à cirurgia da TM. Tem os pacientes também prognatas, que tem o queixo bem avantajado, e os pacientes que têm assimetrias faciais, o rostinho torto, muitas vezes se dá por alguma alteração na própria articulação temporomandibular, na ATM. Tem até um vídeo no TikTok, você que tem cara de shih tzu, aí o dente assim. Então vamos lá, conversamos hoje com o Dr. Tiago Leite, como eu já disse, conhecido como Mãos de Anjo, especialista em cirurgia ortognática. Doutor Tiago, caso eu não tenha feito alguma pergunta, esqueci de te perguntar algo importante sobre essa questão das dores de cabeça. O espaço está aberto aqui para alguma pontuação. Então, a cefaleia, né, é uma doença basicamente tratada pelos neurologistas, tá? Então, os pacientes que sofrem de cefaleia, existem vários tipos de cefaleia, enxaqueca com aura, sem aura, pacientes que precisam ficar em ambientes escuros, pacientes que têm ânsia de vômito, enfim. Existe uma série de cefaleia e o paciente procura o neurologista, e quando o neurologista observa que a DTM, que a cefaleia é atribuída à DTM, encaminha ao especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, e estamos à disposição para tratar os pacientes de forma multidisciplinar com os colegas neurologistas. Muito otorrino também encaminha paciente, porque os pacientes chegam no serviço de otorrinolaringologia com queixa de dor de ouvido, e ao realizar o exame clínico, o otorrino observa que aquela dor de ouvido não é propriamente do ouvido, é uma dor que está sendo irradiada para aquela região e nos encaminha. Estou à inteira disposição. O senhor atende aonde aqui em Feira de Santana? Na clínica Niro, no Hospital EMEC, e na clínica Cirface, na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Hospital HTO. Pronto, gente, esse foi o Dr. Tiago Leite, cirurgião bucomaxilofacial, que falou aqui no nosso Direto ao Ponto sobre dores de cabeça. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais informações de credibilidade e de qualidade sobre saúde e bem-estar. Um grande abraço e fiquem com Deus.